Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina, e na aula de hoje vamos falar sobre ciclo menstrual. E eu vou dar dois motivos da importância de compreendermos nos mínimos detalhes sobre esse tema. O primeiro deles é que, para que a gente venha entender sobre várias patologias da ginecologia que envolvem o sistema reprodutor feminino, é importante a gente compreender a dinâmica dos hormônios envolvidos no ciclo menstrual. E o segundo é que muitas das patologias ginecológicas que envolvem o sistema reprodutor feminino, o tratamento é feito com esses mesmos hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Beleza, pessoal? Então, é um assunto muito importante para a gente poder dar início à ginecologia. E se você chegou aqui no nosso canal agora, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho. E se até o final da nossa aula eu tiver conseguido lhe ajudar, deixa um comentário. Agora eu entendi. E se ficar alguma dúvida, você pode estar conversando comigo através do Instagram do canal, que se chama Me Ajuda Medicina Oficial. Beleza? Agora vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula sobre ciclo menstrual. Aqui eu trouxe para vocês uma visão geral, onde em cada ciclo menstrual a mulher irá produzir gametas estes que terão a finalidade de se encontrar com o gameta masculino, que é o espermatozoide, para a formação de um novo ser humano, beleza? Então, esse ciclo ele possui uma média normal de 28 dias, mas pode variar também entre 24 e 35 dias. Após cada ciclo, caso não ocorra a fecundação, o ovócito feminino não se encontre com o espermatozoide masculino, nós teremos aí a chamada menstruação, que é caracterizada por um período de sangramento que vai de 3 a 7 dias. O ciclo menstrual ocorrerá uma série de processos localizados a nível de ovário e do útero, mais especificamente no endométrio. E para facilitar esse entendimento de tudo que ocorre, tanto no ovário como no útero, esses processos foram divididos didaticamente em ciclo ovariano e ciclo uterino. No ovário, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o desenvolvimento dos folículos e produção de alguns hormônios, como o estradiol e a progesterona. Já no ciclo uterino, nós vamos ter a sua proliferação e secreção. Beleza, pessoal? Mas eu quero também chamar a atenção para informar que isso ocorre de forma concomitante. À medida que nós temos o ciclo ovariano acontecendo, nós também vamos ter o ciclo uterino. Os dois ocorrem ambos ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Para finalizar esse slide, o volume perdido em cada sangramento, ele pode variar de 20 a 80 ml. Bom, o ciclo ovariano, ele foi dividido em 3 fases. Alguns livros, pessoal, não vai trazer a ovulação como sendo uma fase, dividindo apenas em fase folicular e fase lútea, beleza? Então, na fase folicular, o que nós vamos encontrar? Nós vamos ter o crescimento do folículo no ovário. E essa fase, ela pode variar de 10 a 21 dias. Na ovulação, nós vamos ter a liberação do ovócito e amadurecerão durante a ovulação. A ovulação, em uma mulher que possui um ciclo regular de 28 dias, ela acontecerá no 14º dia. Na fase lútea, nós vamos ter a transformação do folículo rompido em corpo lúteo, assim denominado devido ao pigmento amarelo e aos depósitos de lipídio contido em suas células. Caso a gestação não ocorra, os gametas masculino e feminino não se encontrem, o ciclo ovariano é reiniciado. Bom, em relação ao ciclo uterino, ele também é dividido em 3 fases, mas existem alguns livros que não trazem a menstruação como sendo uma fase, ficando o ciclo uterino dividido apenas em fase proliferativa e fase secretora. Então, na menstruação, nós vamos ter a ocorrência da descamação do útero, e essa fase ela corresponderá ao começo da fase folicular no ovário, beleza? Na fase proliferativa, nós vamos ter o que? A proliferação do endométrio em antecipação à gestação. Nesse momento, nós vamos ter aí desenvolvimento aí do endométrio, que se prepara
para a recepção de um possível embrião, caso ocorra a fecundação do óvulo feminino com o espermatozoide masculino. Na fase secretora, o que nós temos? Então, após a ovulação, né, da liberação do óvulo, quando nós temos o rompimento do folículo, os hormônios liberados pelo corpo lúteo convertem o endométrio espessado em uma estrutura secretora. Nesse momento da fase secretora, o endométrio ele freia, ele para de se proliferar e suas glândulas começam a secretar mucopolissacarídeos, que serão responsáveis pela nutrição inicial daquele embrião que porventura venha a se instalar no endométrio. E essa fase secretora, ela corresponde à fase lútea do ciclo ovariano, beleza? Bem, então o ciclo menstrual ele é dividido em duas fases. Na primeira fase, nós vamos ter a nível de ovário a fase folicular e no útero a fase proliferativa. E na segunda fase, no ovário, nós vamos ter a fase lútea e a fase secretora no útero. Só lembrando que a primeira fase do ciclo menstrual ela é variável, podendo durar de 10 a 21 dias, como nós falamos anteriormente. Já a segunda fase, ela possui um período fixo e vai de 12 a 14 dias. Isso porque a segunda fase, ela depende apenas da viabilidade do corpo lúteo. Nós vamos ver isso com mais detalhe nos slides seguintes. Então, a segunda fase ela depende do tempo de vida do corpo lúteo. E o corpo lúteo ele possui uma viabilidade de 12 a 14 dias. Com a sua degeneração, a segunda fase se encerra e nós temos início de um novo ciclo menstrual. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, e nesse slide aqui eu quero já apresentar de início para vocês todos os hormônios que irão participar de forma direta do ciclo menstrual. Então, nós temos aqui o GNRH, que é uma sigla que significa, né, hormônio liberador de gonadotrofina, e ele é produzido no hipotálamo, que é uma porção do sistema nervoso central. Nós temos também aqui o FSH, que significa hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que são produzidos a partir da adenohipófise. A adenohipófise é essa que vai ser estimulada pelo GNRH a liberar o FSH e o LH. Nós vamos ver isso com mais detalhe adiante. E temos também o estrogênio, progesterona, inibina e o hormônio antimuleriano, que serão produzidos no ovário a partir dos folículos ovarianos. Eu grifei aqui estrogênio e progesterona porque serão esses dois hormônios que de fato serão os protagonistas por realizarem as modificações que ocorrerão a nível endometrial. E eu trouxe também esse outro tópico aqui, né, estrogênios, para falar um pouquinho sobre eles. Os estrogênios são os hormônios sexuais femininos e nós temos três tipos. Nós temos o estriol, que também pode ser representado pela sigla E3, e ele é formado pela placenta. Então será um hormônio que estará presente apenas em situações de gravidez. Nós temos também aqui o estradiol, que é conhecido também pela sigla E2, e eu grifei aqui de vermelho porque ele é o de maior importância para a nossa aula. Ele é produzido no ovário pelas células foliculares e ele estará presente nos ciclos menstruais. Por último, nós temos aqui a estrona, o E1. Ele é um hormônio periférico. Por que um hormônio periférico? Porque ele é formado a partir de células do tecido adiposo, dos hepatócitos lá no fígado e dos miócitos do tecido muscular. Essa produção de estrona, ela ocorre mediante um processo que nós chamamos de aromatização periférica. Como é que isso ocorre? O ovário, ele vai produzir alguns hormônios androgênicos, né, hormônios masculinos, como a testosterona e a androstenidiona. Quando esses hormônios são produzidos, uma porção entra na corrente sanguínea que chegará até o tecido adiposo, hepatócitos e miócitos, ocorrendo dessa forma a conversão desses hormônios em estrona. Por isso que são chamados de estrogênio periférico, porque são produzidos na periferia. Beleza, pessoal? E o estrogênio, ele vai exercer as seguintes funções, né? Proliferação do endométrio, desenvolvimento da mama e maturação do epitélio vaginal, tornando a vagina feminina mais elástica. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, e nesse slide aqui eu trouxe para representar de forma gráfica a atuação do GNRH
do LH e FSH, né, onde são produzidos e liberados. Então, aqui nós temos o hipotálamo, faz parte do diencéfalo, localizado na base do cérebro e é onde é produzido o GNRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas. Ele é liberado, pessoal, de forma pulsátil. Cuidado, porque existem algumas questões aí de prova que trazem ele como sendo de secreção contínua, mas não. Ele é de secreção pulsátil. Então, o GNRH é secretado pelo hipotálamo e se dirige até a hipófise, mais especificamente na região da adenohipófise ou hipófise anterior. Com a sua chegada na adenohipófise, ela irá liberar as gonadotrofinas LH e FSH. A hipófise ela é responsável pela liberação de uma série de outros hormônios, mas o nosso destaque aqui vai se voltar para o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Então, a adenohipófise vai liberar o LH e o FSH e entrará na corrente sanguínea, que irá exercer as suas funções nas gônadas feminina, que no caso é o ovário, e masculina, que no caso do homem serão os testículos. Então, a partir da chegada do LH e do FSH no ovário, então, tanto o LH quanto o FSH atuarão a nível do folículo ovariano. Eles atuarão em regiões diferentes, nós iremos ver logo em seguida. Mas a ação tanto do LH quanto do FSH no folículo estimulará o folículo a produzir tanto estradiol quanto progesterona. Que os detalhes dessa produção nós iremos ver no slide seguinte. Mas para adiantar, né, o estradiol ele vai promover a mitose de células do endométrio, né, para que esse endométrio se prolifere, enquanto que a progesterona promoverá a secreção endometrial de mucopolissacarídeos, que irá servir para a nutrição do futuro embrião que porventura vier a se instalar no endométrio. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, nesse slide aqui, eu sei que ele está bem carregado, cheio de informação, mas não se preocupe que eu vou explicar cada uma das informações que estão contidas nesse quadradinho. Eu coloquei assim porque é um resumo completo sobre ciclo menstrual, né? Das partes mais importantes referente à dinâmica dos hormônios do ciclo menstrual. Então nós vamos falar aqui agora, né, da atuação do FSH, do LH, do estradiol e do desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, pessoal, vamos iniciar aqui falando sobre os folículos. Os primeiros folículos a serem formados, eles são formados ainda no período gestacional, quando a criança está se formando ainda na barriga de sua mãe. Esses primeiros folículos, nós chamamos eles de folículo primordial. E o que nós temos nesses folículos primordiais? Então, o folículo primordial, ele é formado pelo oócito, que é o gameta feminino, que ainda não foi totalmente desenvolvido, né? Porque ele parou na fase diplótano da prófase 1 da meiose. E isso é bem estudado quando nós estudamos meiose e mitose, né? Mas nós não vamos entrar no detalhe aqui. Então, no folículo primordial, nós temos o oócito, mais uma camada de célula que circunda esse oócito, que nós chamamos de granulosa. Ao nascer, o bebê ele possui uma média de 2 milhões de folículos primordiais. Só que uma boa parte desses folículos irão se degenerar por um processo que nós chamamos de atresia, até que a criança chegue à sua puberdade, né, na sua adolescência. Esses 2 milhões de folículos primordiais serão apenas 400 mil. Ficou claro, pessoal? Ao nascer são 2 milhões e na puberdade serão 400 mil. O restante dos folículos que foram degenerados passaram por um processo de atresia, que é um processo de apoptose, a famosa morte celular programada. Na puberdade, esses folículos primordiais passaram a ser chamados de folículo primário. E o que diferencia o folículo primordial do folículo primário? No folículo primário, nós já vamos ter a formação de uma segunda camada celular que nós iremos chamar de teca. Ela aqui. Então, nós temos aqui de início, né, as células da granulosa e um conjunto de células proveniente do próprio estroma ovariano irão se depositar e circundar a granulosa. E essa nova camada de célula nós iremos chamar de teca.
Beleza, pessoal? Só mais um detalhe. Nessa transição do folículo primordial para o folículo primário, ela ocorre sem o estímulo de nenhum hormônio específico. Isso porque no desenvolvimento do folículo primário para o folículo secundário, nós já vamos ter a atuação do nosso primeiro hormônio no ciclo menstrual, que é o FSH. Então, no início do ciclo menstrual, o FSH passa a ser liberado pela hipófise, mediante o estímulo do GnRH, liberado pelo hipotálamo, como nós vimos no slide anterior. E qual vai ser o papel principal do FSH? Então, o FSH ele vai promover o desenvolvimento do folículo primário. E que desenvolvimento é esse, Tiago? Esse desenvolvimento vai se basear na multiplicação de células da granulosa e da teca. Tanto as células da granulosa quanto da teca irão sofrer mitose, aumentando dessa forma de volume as suas camadas, pela multiplicação de suas células. Então, o FSH, em cada ciclo menstrual, ele também vai recrutar de 15 a 20 folículos que passarão a iniciar o seu desenvolvimento, mas somente um chegará à sua plena maturação. Apesar do FSH recrutar em cada ciclo menstrual de 15 a 20, apenas um se desenvolverá de forma plena, onde passará a ser chamado de folículo dominante. O restante dos folículos recrutados sofrerá atresia, que é a sua apoptose. Isso porque no momento do desenvolvimento dos folículos, apenas um sofrerá uma influência mais forte do FSH. Os outros folículos que não receberam a atuação tão forte do FSH sofrerão atresia. Aí você me pergunta, mas por que, Tiago? Apenas um se desenvolve e os outros não? Não se sabe ainda ao certo, porque apenas um tem o seu desenvolvimento pleno. Mas a teoria é de que aquele folículo que estiver mais próximo de vasos sanguíneos, ele é quem receberá uma maior carga de FSH, já que o FSH ele vem sendo trazido na circulação, e o folículo que tiver vasos sanguíneos mais próximos terá a oportunidade de receber uma concentração maior de FSH, que é o hormônio que de fato irá promover o desenvolvimento do folículo. Então, no estágio de folículo dominante, nós vamos ter tanto a camada da granulosa quanto da teca bem espessas, bem desenvolvida. As células da granulosa que circundam essa região nós chamamos de mural, e as outras células que circundam o oócito nós chamamos de cúmulos. Quero ressaltar também que nesse estágio, o interior do folículo apresenta uma cavidade, uma região que nós chamamos de antro, que está repleta de líquidos e hormônios produzidos tanto pela célula da teca quanto pela célula da granulosa. Em relação ao tempo que transcorre da transformação de folículo primário até chegar em folículo dominante, nós temos aqui um tempo que varia de 10 a 21 dias. Lembrando para vocês que essa é a primeira fase do ciclo menstrual. Essa é a fase folicular, que em mulheres que possuem um ciclo regular de 28 dias, esse período é de 14 dias. Beleza, pessoal? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a camada da teca e da granulosa. Estão lembrados dos hormônios estradiol e da progesterona? Pronto. Esses hormônios são produzidos por essas camadas. Nós vamos ver agora como isso ocorre. Então, a camada da teca, ela vai sintetizar tanto a progesterona quanto hormônios androgênios por estímulo do LH. Então, a camada da teca possui receptores específicos para o LH, é o segundo hormônio liberado pela hipófise, mediante estímulo do GnRH, e o LH irá estimular as células da teca a produzirem progesterona e androgênios. Só que androgênios, pessoal, são hormônios masculinos, onde os androgênios produzidos serão a testosterona e a androstenidiona. Só que nós não queremos nem androstenidiona e nem testosterona. Então, esses androgênios, eles serão convertidos em estradiol pelas células da granulosa. Então, no momento que a teca produz esses androgênios,
eles serão passados por difusão para as células da granulosa. No interior da célula da granulosa, nós temos uma enzima chamada aromatase, e será essa enzima responsável por catalisar a conversão desses androgênios em estradiol. Tá claro, pessoal? Então, teca produz androgênio, o androgênio passa para as células da granulosa e as células da granulosa converterão a testosterona e a androstenidiona em estradiol. Lembrando que é o estímulo do LH sobre as células da teca que irá promover o início dessa produção hormonal. Eu coloquei aqui, ó, camada vascularizada, colesterol. O que que isso significa? Lembrando que os hormônios sexuais, tanto androgênio quanto os estrogênios, possuem como matéria-prima na sua composição o colesterol. Como a camada da teca ela é a mais externa do folículo, é ela que está mais próximo dos vasos sanguíneos. Então, o colesterol que vier passando nos vasos sanguíneos que estão próximo da teca serão recrutados pelas células da teca como matéria-prima para a produção desses hormônios. Beleza, pessoal? Entendido? Nesse quadrinho aqui, eu coloquei para vocês, né? Progesterona é liberada pelo folículo e vai até a hipófise sinalizar para a liberação do LH. Gente, na fase folicular, a progesterona ela ainda é produzida em concentrações muito pequenas, mas o pouco que temos consegue promover um estímulo na hipófise para a liberação do LH. Beleza, pessoal? Então chegamos no nosso 14º dia. Com a formação do folículo dominante, no 14º dia, nós vamos ter a ovulação. E o que é a ovulação? Ela é caracterizada pelo rompimento das camadas, né, teca e granulosa e liberação do oosto para se encontrar com o gameta masculino, o espermatozoide. E nesse momento da ovulação, ele é marcado por um pico de LH. É o pico de LH irá promover a ovulação, pois o pico de LH ele promove a ruptura do folículo pela produção de substâncias proteolíticas e serão essenciais no processo da ovulação. Então nós temos aqui o LH atuando de duas formas distintas. Uma delas a nível da teca para a produção de androgênios e a outra, graças ao seu pico, promovendo a produção de substâncias proteolíticas e prostaglandinas que atuarão na ruptura da camada teca e granulosa. Então, com a liberação do oosto, ele será captado pelas fímbrias da tuba uterina, onde seguirá o seu caminho até a cavidade uterina. Nesse momento, as células da teca e da granulosa passarão a ser chamadas de corpo lúteo. O corpo lúteo, por sua vez, ele seguirá produzindo estradiol, só que em concentrações menores, e principalmente a progesterona. Nesse momento, nós teremos níveis elevados de progesterona. Então, após a ovulação, a progesterona passa a ser um hormônio de dominância em relação ao estradiol. Porque vamos lembrar aqui, qual é a função do estradiol? O estradiol estava atuando na proliferação endometrial. Nesse momento da fase proliferativa do endométrio, receptores para a progesterona também estavam sendo formados. Porque com o final da fase proliferativa, vai se dar início à segunda fase do ciclo menstrual, que a nível de endométrio nós chamaremos de fase secretora. Na fase secretora, o endométrio ele para de se proliferar, ele encerra a sua fase proliferativa. Essa fase proliferativa ela vai ser encerrada por dois mecanismos. Um deles, pela baixa do estradiol, e nesse momento nós não precisamos mais que o estradiol atue proliferando esse endométrio. E o segundo mecanismo é promovido pela progesterona, que irá inibir o efeito proliferativo do estradiol, porque o objetivo do endométrio agora, na fase secretora, será produzir mucopolissacarídeos para a nutrição do possível embrião que vem a se implantar no endométrio. Beleza, pessoal? Então, lembrando, o corpo lúteo irá produzir principalmente progesterona para atuar na fase secretora do endométrio.
Em relação ao tempo de vida do nosso corpo lúteo, ele possui uma vida média fixa e vai de 12 a 14 dias. Como eu falei, na segunda fase do ciclo menstrual, ela não é uma fase variável, ela é fixa, porque a sua manutenção depende do corpo lúteo. E caso não ocorra a fecundação, esse corpo lúteo ele entra em apoptose no período de 12 a 14 dias, cessando dessa forma, parando a sua produção dos hormônios estradiol e progesterona. O corpo lúteo nesse estágio ele passa a ser chamado de corpo albicante. Para finalizar esse slide, eu quero falar aqui desse último quadradinho aqui. O estradiol em baixas concentrações, ele promove um feedback negativo sobre a hipófise, em que a presença do estradiol irá inibir a liberação do FSH, o que irá contribuir para a atresia de algum dos folículos primários que iniciaram o seu desenvolvimento no início do ciclo menstrual, Lembrando que no início de cada ciclo, o FSH recruta de 15 a 20 folículos. Essa queda do FSH, ela é importante para que apenas um dos folículos, de fato, alcance o estágio de folículo dominante. Beleza, pessoal? Agora, tudo isso que eu falei aqui, nós vamos ver em um gráfico. Bom, pessoal, e nesse slide, para finalizar, nós iremos ver a dinâmica dos hormônios através desse gráfico. É como se fosse uma revisão de tudo que eu acabei de falar. Então, vamos começar aqui pela fase folicular. Então, baixos níveis de estrogênio exercem retroalimentação negativa sobre o GnRH, o FSH e o LH, ou seja, estrogênio em baixas quantidades irão inibir a liberação de FSH e LH. Aqui tem um tópico interessante que não foi dito, mas irei falar agora. O estrogênio promove maior secreção de estrogênio pelo folículo. Quem é que produz o estrogênio? No caso, o estradiol. São as células da granulosa, certo? Isso aí já tem que estar fixo. Então, à medida que as células da granulosa promovem a produção do estradiol, o próprio estradiol atua sobre as células da granulosa, aumentando a produção do próprio estradiol. Tá claro, pessoal? E nós temos aqui também o hormônio antimuleriano, foi dito lá no início da aula. Ele também é produzido pelas células da granulosa e ele previne que mais folículos se desenvolvam, atuando a nível do FSH, inibindo o FSH. E vamos agora para esse segundo momento da fase folicular. Níveis elevados de estrogênio somado a níveis crescentes de progesterona causam o pico de LH. O FSH é suprimido pela inibina. Então vamos aqui observar no gráfico. Aqui nós temos aqui, o FSH representado na linha azul e o LH representado pela linha vermelha. Então, à medida que o folículo ele vai se desenvolvendo, quantidades de estradiol e progesterona vão sendo produzidos cada vez mais. Mas nesse momento o destaque vai para o estradiol. Então percebam aqui, o estrogênio, o estradiol, sendo produzido à medida que as células da TEC e da granulose se desenvolvem. Enquanto a concentração de estradiol ainda está um pouco baixa, ele atua de forma negativamente sobre o FSH. Percebam que eu tenho uma queda de FSH nesse momento aqui em que a concentração de estradiol ainda está subindo. Tá aqui, queda de FSH pela produção de estradiol. Mas no momento em que eu tenho o pico de estradiol, eu tenho aqui um feedback positivo tanto sobre o FSH quanto do LH. Beleza, pessoal? No finalzinho aqui do texto, tem aqui, o FSH é suprimido pela inibina. Tá aqui a inibina marcada na linha azul. A inibina, ela é um hormônio produzido pelas células da granulosa e a sua função é inibir o FSH. Nós temos dois tipos de inibina. A inibina A está representada por essa linha azul, em que a inibina A ela vai estar elevada na segunda fase do ciclo menstrual, que é na fase lútea, onde ela irá atuar a inibição do FSH. Essa é a inibina A. E nós temos também a inibina B. A inibina B ela é produzida durante a fase folicular. Ela não está representada aqui no gráfico. Mas lembrando que nós temos a inibina A e a inibina B, porque isso aí às vezes costuma cair em algumas provas. Sendo a inibina A atuando na segunda fase do ciclo
e a inibina B atuando na primeira fase do ciclo. Beleza, pessoal? Então perceba que nós temos muitos hormônios controlando aqui o FSH. E ele tem que ser controlado mesmo, porque a sua alta concentração vai promover o desenvolvimento de vários folículos. Beleza? Vamos aqui agora para a fase lútea. O que nós temos aqui de informação? A combinação de estrogênio e progesterona inibe o FSH e o LH. Bom, na fase lútea, nós vamos ter que a formação do corpo lúteo e vai ser responsável pela produção da progesterona e do estradiol. Mas no momento da fase lútea, o destaque vai para a progesterona. Então perceba aqui a progesterona aqui, representada aqui por essa linha preta, ela só vai alcançar concentrações significativas realmente de fato na fase lútea, para atuar na fase secretora no endométrio. O estradiol aqui de vermelho, ele continua a ser produzido só que em concentrações inferiores. E detalhe para esse quadrinho, né, que já comentamos no slide anterior, a progesterona ela bloqueia os receptores de estradiol no endométrio para impedir a sua proliferação. Isso porque se elevados níveis de estradiol continuarem sendo produzidos, o endométrio ele não pararia de se proliferar. E para atuar nesse controle dessa proliferação, nós temos aqui a progesterona, que além de agir nas células glandulares do endométrio, a progesterona vai atuar bloqueando parte dos receptores de estradiol, né, para podar aquele endométrio e impedir que ele se prolifere de forma excessiva. Beleza, pessoal? E no finalzinho da fase lútea, nós temos aqui o estrogênio e a progesterona decai quando o corpo lúteo degenera. As gonadotrofinas iniciam o desenvolvimento de um novo ciclo. Então, o corpo lúteo, caso não ocorra a fecundação, ele se degenera em um período de 12 a 14 dias, por um processo chamado de luteólise. Nesse caso, nós teremos aqui a queda da progesterona e do estrogênio e, como consequência, iremos ter a descamação do endométrio, representado pela menstruação, o sangramento que ocorrerá de 3 a 7 dias, que quem mantinha esse endométrio proliferado e secretor eram os hormônios estradiol e progesterona. Mas caso o óvulo fosse fecundado, ele passaria a produzir um outro hormônio, o HCG, que iria ter a função de manter o corpo lúteo funcionante, produzindo ainda progesterona e estradiol até que a placenta assumisse esse papel. Então, no momento em que a placenta passasse a produzir os hormônios, o corpo lúteo iria entrar em degeneração. Beleza, pessoal? Então, para finalizar nesse quadradinho aqui, estrogênio em altas concentrações promove um feedback positivo sobre o FSH e LH, como nós podemos ver aqui nesse gráfico, né? Esse pico de estrogênio aqui coincidindo também com o momento de altas concentrações de LH e FSH. Agora eu estou indo aí conversar com vocês. Beleza, pessoal? Estou eu aqui de volta. E aí, gostaram da aula? Gente, não tem como ficar sem entender ciclo menstrual. Para que a gente dê início aos nossos assuntos na área da ginecologia, é de fundamental importância entendermos a dinâmica dos hormônios envolvidos no ciclo menstrual. E se você gostou da nossa aula, deixa um like, se inscreve no canal, conversa comigo lá pelo Instagram do canal, Me Ajuda Medicina Oficial. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.